Pronto, voltamos agora para a explicação do assunto de religião, tá certo? Hoje a gente vai ver sobre identidade e autoridade. Como nas setinhas aí, tá? Identidade mostra nós, alteridade, o outro. É uma relação entre nós e o outro, certo? Na identidade, a gente vê, né, o que é identidade, que é o indivíduo, tá? O indivíduo mesmo, nós mesmos. Os nossos aspectos sociais, biológicos e psicológicos. A nossa forma de conviver com o que é nosso. É uma representação mental, simbólica, que expressaria nossa identidade, como nos vemos. Por exemplo, sou mãe de alguém ou sou filho de alguém. Isso quer dizer que na identidade apenas mostra sobre nós, certo? Vamos ver agora outros conceitos de identidade. A identidade ela é um conjunto de caracteres próprios, tá? E exclusivo com os quais se podem diferenciar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma religião, eu tenho uma cultura, certo? Então, para a antropologia, certo? O conceito de identidade, ela consiste na soma nunca concluída de um aglomerado de signos, referência e influência que define o entendimento relacional de determinada entidade, humana ou não humana, percebida por contrastes, ou seja, pela diferença antes das outras, por si mesmo, ok? Portanto, então, a identidade está sempre relacionada à ideia de alteridade, ou seja, é necessário existir o outro. A gente não vive em um mundo sozinho. A gente sabe que existem outras pessoas que têm culturas diferentes, hábitos diferentes, certo? Então, a identidade, ela abrange, né? A identidade e a alteridade. Ela é estudada na área também da sociologia. O que é sociologia? A sociologia, ela tenta entender a sociedade como um todo, certo? E busca elementos nas suas áreas, como economia, também estuda os aspectos econômicos gerais, tudo isso dentro da sociedade. Já a antropologia, ela estuda principalmente os costumes, as crenças, os hábitos, os aspectos físicos dos diferentes povos que já habitaram ou habitam o planeta, tá certo? Então, sociologia e antropologia está ligada à religião? Sim. Por quê? A identidade é nós e a alteridade o outro. A gente tem que pensar sempre no outro. A identidade social é a posição da pessoa em relação à posição dos demais dentro da sociedade. Ao escolher uma profissão, uma religião, um estado civil, o indivíduo ele está se definindo na sua identidade social, tá certo? Então, por isso que é necessário que a gente sempre, antes de só ver a nós, a gente tem que saber lidar com os outros, tá? Por quê? Porque se eu me aceito minha cultura, minha religião, por que eu não vou aceitar a religião ou a cultura do outro? Né? Cada um ser não é diferente um do outro, então a gente não precisa amar o que o outro faz, mas a gente pode sim respeitar, tá certo? Então vejam só, na alteridade, o que é autoridade? Alteridade é o caráter ou estado de quem é diferente, distinto, que é outro.
Então, a gente tem que saber, tá certo? Que sempre outra pessoa, outro ser, ele é totalmente diferente da gente. Nunca vai ter pensamentos iguais, nunca vai ter pessoas iguais, tá certo? Isso aí que se opõe à identidade, tá? Ao que é próprio, particular. Então, a identidade, a gente vai se conhecer, mas na alteridade a gente tem que passar a conhecer o outro. A alteridade, minha gente, ela é um conceito assim muito importante, tá? Porque é compreender a diferença. Diferença de quê? De pensamentos. E aceitar que o outro existe, tá bom? Alteridade significa outro. Todo ser humano é social, certo? Ele interage e é interdependente do outro. A gente precisa do outro para a gente poder existir, tá bom? Então, estamos em contato com outras pessoas, a gente precisa ter a noção das diferenças e respeitá-la. Na autoridade, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente vê hoje tanta coisa ruim no mundo, né? Mas tem gente ainda que só pensa em si mesmo, só na sua identidade. Não pensa na autoridade, não pensa no outro, tá certo? Então isso é necessário para que a gente possa entender que o outro, mesmo com diferenças, ele faz parte da humanidade, tá certo? Então, pensando assim, a gente pode levar em consideração 3 pontos muito importantes, que é a consideração, que é a forma que cada ser humano tem de ver o mundo, de ter seus hábitos, ter o seu costume. A identificação. O outro tem a sua identificação, a gente tem a nossa, tá certo? Mas é importante que a gente não tenha preconceito com a identificação do outro. E também o diálogo, que é também um dos 3 pontos fundamentais para que a gente possa viver em um mundo onde a gente se respeitem, tá? O diálogo é importante por quê? Porque eu conversando, eu posso entender. Ah, aquele fulano tem aquela religião, mas é porque faz parte da cultura dele, tá bom? Não somos iguais, temos apenas que aceitar as diferenças. Então, vamos mudar para o outro. Alteridade, o que quer dizer alteridade? Alteridade vem da palavra latim alter, se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e dialogar com o outro. Na relação alteritária, esta insta a interdependência, certo? Então aí foi o que eu já havia falado, os 3 pontos muito importantes: consideração, identificação e o diálogo. Nessa imagem aí a gente pode observar as diferenças, tá? Esse é um quadro de Tarsila do Amaral, tá bom? Então vejam só. Quando a gente observa essa imagem, a gente vê várias pessoas diferentes, tanto de raça, né? Quanto de fisionomia, cor, né? Mas a gente sabe que ninguém é igual a ninguém, certo? E nem por isso a gente pode deixar de respeitar, tá bom? A gente tem que saber respeitar o lugar do outro. Nunca a gente pode se esquecer disso, tá certo? Quando a gente vê assim uma pessoa passando por necessidade, o coração fica apertado, né? Aí a gente tá usando a alteridade, a gente tá se pondo no lugar do outro, né? Querendo ajudar de alguma forma. Então, isso é que é o certo. Na realidade, Deus gosta disso, né? Deus gosta que a gente se ponha no lugar do outro, porque a gente sempre acha que os nossos problemas são maiores. Não, mas tem gente que tem problemas ainda maiores do que o nosso. Nesse caso, é porque a gente só pensa na gente, a gente não vê o outro. Aqui eu coloquei assim, uns bonequinhos totalmente um diferente do outro, né?
E a mensagem: a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, aceitar a diferença do outro é respeitar a nós mesmos, tá certo? Não é porque tem pessoas que é diferente, mas que ela não se torna igual a gente. Ela é igual sim a gente. Só é diferente porque não existe ninguém igual a ninguém. Aqui eu coloquei, todos têm direito a ser diferente, sem preconceito e sem discriminação. Então, o preconceito muitas vezes existe, e a discriminação também, pelo fato de que o outro não saiba respeitar o outro, certo? Quando a gente passa a respeitar as diferenças dos outros, a gente tem muito respeito, certo? E a gente pode viver em um mundo onde que ele seja melhor, tá certo? O amor, né? Respeitar é amar. A gente não precisa adorar aquela situação, mas a gente apenas respeita. Só assim é que a gente vai conseguir viver num mundo melhor, né? Onde exista a alteridade. Essa mensagem eu achei bem interessante porque diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, se a gente se unir, a gente saber respeitar, né, as diferenças do outro, a gente vai conseguir viver em um mundo bem melhor, tá certo? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá bom? Então vejam só, o assunto de religião vai ser copiado no caderno e as atividades também, tá certo? E eu quero que vocês expliquem em uma questão o que vocês entendem de identidade e o que vocês entendem de alteridade. Será que a gente vive em um mundo onde exista a alteridade? É complicado, né? Mas ainda existem pessoas que usam bastante a alteridade para poder se colocar no lugar do outro. Tá bom? Beijo e fica com Deus. Será que é de Tarsila do Amaral? Meu Deus, aquela aí, meu Deus. Tomara que seja, porque senão eu vou ter que apagar. Que eu acho que é de Tarsila do Amaral. Meu Deus do céu, não tem não. Parece, vai aquela pintura, aquelas cores todinhas. Deve ser dela. Ai, graças a Deus. Então vamos lá, agora eu posso explicar.